Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, poder oculto do microbioma humano. A ideia aqui é desvendar um pouco o papel desses micróbios que moram com a gente. E olha, para começar, um dado que me deixou assim, de queixo caído. As fontes falam que talvez 57% das células do nosso corpo, bem, elas podem não ser humanas. Peraí, mais da metade da gente não é gente. Isso muda tudo, né? É uma perspectiva que realmente faz a gente repensar muita coisa. E o ponto-chave, sabe, é que essa multidão de bactérias, vírus, fungos, eles não estão lá por acaso, como se fossem invasores. Na maioria das vezes, são parceiros, essenciais mesmo. Eles, quebram alimentos que nosso corpo sozinho não consegue digerir, sabe? Liberam nutrientes e mais, produzem vitaminas cruciais, tipo vitamina K, várias do complexo B. E, olha, um papel fundamental, eles meio que treinam nosso sistema imunológico, ensinam ele a distinguir o que é ameaça do que não é. Cérebro. Como que funciona isso? Esses micróbios conseguem mesmo conversar com o nosso cérebro? Afetar o humor, pensamentos? Parece coisa de filme. É um campo que tá borbulhando de pesquisa. Mas a comunicação é real, sim. Esses micróbios, eles modulam neurotransmissores. Sabe, aquelas químicas que passam sinais no cérebro? A gente está falando de serotonina, dopamina, GABA, que ajuda a controlar a ansiedade, por exemplo. E o mais maluco que as fontes apontam é que, 90% da serotonina do corpo, o tal hormônio da felicidade, é produzida lá no intestino por essas bactérias. É como se a gente tivesse um segundo cérebro mesmo. Um órgão invisível, sabe? Com trilhões de seres organizados quase como cidades microscópicas, os biofilmes. Entendi. Nossa, então se tá tudo equilibrado nesse ecossistema, beleza. Mas e quando desanda? O material fala em disbiose. O que acontece aí? Quais as consequências que a pesquisa está mostrando? Exato, a disbiose, esse desequilíbrio, né? Ele está sendo cada vez mais ligado a uma lista enorme de problemas de saúde. E não só coisa digestiva óbvia, viu? As fontes estão conectando disbiose com problemas metabólicos, tipo obesidade, diabetes tipo 2, com saúde mental também, depressão, ansiedade, e até com doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson. Além de alguns tipos de câncer, doenças autoimunes, é muita coisa. Caramba! E é importante ver como o nosso estilo de vida mexe nisso, né? A dieta que a gente come, o uso de antibióticos sem critério, como a gente dorme, o estresse crônico. O estresse, por exemplo, ele pode alterar a barreira do intestino e afetar diretamente as bactérias que moram lá. É um impacto direto. Faz todo sentido. Com essas conexões todas, parece que a medicina tá prestes a mudar radicalmente, né? Se o microbioma é tão central assim, que tipo de terapia nova o material sugere? Para ir além de só tratar sintoma. Exatamente. A visão que está surgindo é de uma medicina que vai buscar ativamente modular, restaurar o microbioma. Já estão falando muito em probióticos personalizados, sabe? Feitos sob medida para o perfil de cada um, não mais aquele genérico da prateleira. Outra coisa é o transplante de microbiota fecal, o TMF, que é basicamente transferir bactérias do intestino de um doador saudável para um paciente. Já está mostrando sucesso para algumas infecções difíceis. Nossa. E tem mais: bioengenharia de micróbios, modificar bactérias para entregar remédio no lugar certo ou fazer funções específicas. E prebióticos de nova geração, que seriam tipo um adubo direcionado para as bactérias boas. E essa parte da saúde mental parece ser uma das apostas mais fortes, né? O material até cita pesquisas de universidades de peso. Sim, sim. A validação científica dessa conexão intestino-cérebro por lugares como Harvard, MIT e Stanford está abrindo umas portas incríveis. Imagina só, tratar depressão, ansiedade, ou até ajudar em condições como autismo, Alzheimer, mexendo no microbioma. A questão que as fontes colocam não é mais se isso vai acontecer, mas quando essas terapias vão virar tratamento padrão, a primeira opção talvez. E pensa no impacto para a saúde pública, né?
poderia diminuir a dependência de antibiótico, ajudar em diagnósticos mais cedo, guiar políticas de alimentação mais eficientes para a saúde de todo mundo, desde o começo. É um futuro bem animador, de fato. Mas o material também acende uns alertas, né? Que desafios ou responsabilidades a gente tem que pensar quando começa a cutucar esse ecossistema tão complexo? Sem dúvida alguma. Mexer num sistema complexo assim tem riscos, claro. A gente precisa entender muito mais das interações de longo prazo antes de sair intervindo em todo mundo. E aí surgem questões éticas importantes, né? Quem vai ter acesso a essas tecnologias? Como garantir que isso não piore a desigualdade na saúde? E como a gente define o que é um microbioma saudável ou normal? Ele varia tanto. Além disso, a educação das pessoas é chave, para entenderem a importância de cuidar desse jardim interno e não caírem em promessas milagrosas sem base científica. É verdade. É uma fronteira nova, tem que ir com calma, com consciência. Exato. A gente está mudando o jeito de pensar a saúde. Talvez no futuro, como uma das fontes sugere, a conversa no médico não seja só sobre sintoma, mas sobre o estado do seu ecossistema interno. Tipo, olha, seu microbioma está meio desequilibrado. Vamos trabalhar para restaurar ele. É uma visão bem fascinante da medicina personalizada, preventiva. Realmente fascinante. E pra gente fechar, fica aqui uma provocação final, tirada do material. Se a gente pensar no poder desses micróbios na nossa digestão, imunidade, talvez até no humor, nos pensamentos, e no fato de que eles são a maioria das células que a gente carrega, fica a pergunta, né? Será que nós somos seres humanos que hospedam um microbioma? Ou será que somos, de alguma forma, um microbioma que aprendeu a construir e operar um corpo humano? Fica aí pra gente pensar.